engraçado, né? A gente já tá aqui numa vibe mais intimista. Eu sei, como vocês estão percebendo, estou com a coberta aqui, estou de moletom, não estou na frente da estante, então peço desculpas caso vocês estavam esperando outro ângulo, mas como hoje eu tô numa vibe mais intimista, vamos aproveitar esse espaço e ter um pouco dessa relação, mas eu espero que isso não afete nem um pouco do que a gente do vídeo que tá acontecendo no caso, então peço desculpas caso isso incomode alguém, mas vida que segue, porque bora lá vocês descobrir minha opinião sobre o filme O Esquadrão Suicida e é isso. Olá, pessoas! Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E como vocês estão vendo no título de hoje, depois de muito tempo, venho aqui contar as minhas opiniões sobre o filme que foi muito hypado, que teve um elenco enorme e a gente precisa conversar sobre, porque a DC voltou com mais um filme e eu preciso comentar pra vocês e contar também o que eu achei de O Esquadrão Suicida. Oh my god, we've got a freaking kaiju up in this shit! Antes mesmo de começar o vídeo, eu quero dizer pra vocês, logo nesse início, já pra vocês fazer aquele jabazinho, mas deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo pros seus amigos e principalmente deixar um comentário falando o que vocês acharam do filme. Então, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, o que vocês têm a complementar do que eu vou falar ao longo desse vídeo e principalmente o que vocês têm a dizer sobre o filme se vocês já conseguiram assistir aí. Tá bom, pessoas? Também digo pra vocês, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, pra vocês olharem as redes sociais do Quartinho da Bagunça, que tanto Twitter quanto Instagram é @QDaBagunça, que por lá eu aviso quando sai vídeo, quando eu vou lançar foto, quando às vezes ocorre algum atraso de vídeo, essas coisas, e principalmente eu peço pra vocês aguardarem mais um pouco, porque a roxinha ainda não voltou, ainda estou me organizando no off, eu sei, mas eu tenho que dizer pra vocês, aguardem mais um pouco, porque o roxinha.tv/jogador bagunceiro ainda vai voltar alguma hora, tá bom, pessoas? Eu prometo pra vocês que eu ainda vou voltar, podem ficar tranquilos, podem ficar calmos, porque vai acontecer, as lives vão voltar, mas no momento eu não estou conseguindo me organizar nesse sentido, tá bom, pessoas? Então, esperem só mais um pouquinho que logo eu volto, tá bom, pessoas? Mas bora lá! Vamos falar sobre o Esquadrão Suicida, que foi lançado agora em agosto de 2021. Mas então, se vocês não assistiram ou não sabem o que é o Esquadrão Suicida, vou fazer uma breve sinopse aqui pra vocês, tá bom? Que no caso, o Esquadrão Suicida se considera uma continuação do primeiro, mas de qualquer forma é meio que um reboot, não sei como descrever, mas vou considerar como uma continuação, obviamente, porque os personagens não descartam os atos do primeiro filme que aconteceu alguns anos atrás, mas o filme reúne uma gangue de vilões pra combater um ser maligno que está atrapalhando, e caso eles fujam deste esquadrão, ou caso eles não sigam alguma das regras passadas para eles, uma bombinha instalada no pescoço dele, eles morrem, e por isso eles são, de certa forma, obrigados a participarem do esquadrão, mas de certa forma eles ganham recompensas que é 10 anos na sentença deles, e assim por diante. Mas eu acho que esse é o básico, e todo mundo já conhece um pouco do Esquadrão Suicida, porque na verdade lá no primeiro filme, lançado alguns anos atrás, Esquadrão Suicida deu o que falar, que eu já tive até a coragem de dizer na época que era meu filme favorito, mas é porque eu não tinha tanto senso crítico como eu tenho hoje. Mas, de certa forma, não sou da bancada do Oscar pra falar tudo isso, de qualquer maneira. Mas, comparado ao primeiro filme lançado alguns anos atrás, que eu acho que foi em 2017, 2018, não lembro quando foi. Mas, comparado ao outro filme que já foi lançado alguns anos atrás, esse filme é totalmente o que o outro filme desejava ser. Ele é melhor em todos os quesitos e a gente vai conversar sobre cada ponto agora. Comparado ao outro filme, e eu não vou passar o filme inteiro não, o vídeo inteiro falando sobre esse ponto é melhor que esse, essas coisas, eu vou simplesmente só contando pra vocês, na verdade, o que mais me deixou surpreso e os pontos positivos que eu preciso falar aqui pra vocês, que na verdade eu até escrevi aqui no mini roteirozinho, mas isso a gente vai conversando ao longo do vídeo, que o primeiro deles, o que mais me deixou surpreso e o que mais me deixou feliz é o desenvolvimento desse filme. Antes de qualquer coisa, meu filme favorito da DC ainda continua sendo Aves de Rapina, mas o Esquadrão Suicida ganhou um espaço muito grande, porque na verdade esse filme, ele tem um desenvolvimento e ele intercala as cenas de uma forma muito positiva, na minha opinião. Diferente do outro filme, que na verdade a gente tem aqueles primeiros minutos do filme que é só apresentando o personagem, então, Arlequina, tal, Rick Flag, tal, Amanda Waller, tal, e essas coisas. Nesse filme, os personagens vão se descobrindo ao longo da história. Porque não dá nem os primeiros 15 minutos de filme e já tá correndo uma porradaria e tá acontecendo mil e uma coisas. Então esse filme tem um desenvolvimento super positivo, que me deixou muito feliz na verdade, porque se torna mais dinâmico e mais autêntico pra gente assistir.
prende mais atenção, sabe? E por isso que, na verdade, eu fiquei muito positivo nessa questão do filme. Porque eu estava com receio de eu não gostar tanto. Porque, na verdade, eu vi aquele elenco enorme. Eu falei assim, como eles vão focar em tanto personagem? E eles conseguiram desenvolver os personagens que eles precisam pra fazer o Esquadrão Suicida. E por isso, na verdade, o filme ele me surpreendeu de muitas maneiras. Não só no desenvolvimento do filme, mas nas cenas que ocorrem a porradaria e todas aquelas brigas. This is suicide. Well, that's kind of our thing. Don't you worry, eh? I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Porque assim, a DC, a empresa, né, no caso, consegue fazer cenas muito bem feitas de luta. Isso eu não posso desconsiderar o fato. E quando eu assisti as cenas, me deixou muito surpreso pela identidade e também pelo tanto de gore que acontece nas cenas. Identidade por você ver cenas, às vezes, de câmera lenta, de acontecer pá, mil e uma coisas ao mesmo tempo e você consegue acompanhar. E às vezes também por eles conseguirem deixar o filme mais explícito do que eu imaginava. Você vai encontrar gente se dilacerante, tiro na cabeça, você vai encontrar sangue pra todo quanto é lado e todas essas coisas. E o filme me deixou de uma forma muito positiva nesse sentido. Porque por mais que eu não seja muito fã, né, tem um pouco de nojinho, não posso negar, eu fiquei muito feliz porque isso torna o filme mais autêntico. Aves de Rapina já tem um pouco disso, mas as cenas são muito bonitas. A cena da Arlequina lutando, eles lutando em conjunto, as cenas finais e toda a direção, todos os efeitos do filme são muito bem feitos. Por isso que tanto o desenvolvimento quanto as cenas merecem uma atenção muito grande, porque é muito bem montado. Assim como a trilha sonora inclusa no filme. Que eu não posso negar que por mais que eu tenha gostado da trilha sonora do primeiro Esquadrão Suicida, nesse daqui eu tenho que destacar mais. Porque parece não um filme bem pensado em cima das músicas, mas todas as músicas conseguem se encaixar muito bem na cena. Que você gosta, que você tá aproveitando a música ali enquanto eles estão brigando, você fala, continua. Então por isso que tanta trilha sonora também se encaixa muito bem nas cenas. Esse filme me deixou assim, feliz e de uma forma muito positiva. Então eu terminei ele feliz, com um sorriso no rosto. Ainda mais que, agora puxando o outro tópico, os personagens e a atuação deles merecem um grande foco. Quando eu falo de personagem, todas as pessoas que participaram desse elenco, outro ponto que me deixou muito encucado, na verdade, é que realmente eu fiquei preocupado com como eles vão focar em tanto personagem. E eu digo pra vocês que por mais que tenha uns que apareçam ali muito pouco, todos conseguem ter um pouco do... Não todos conseguem ter o seu espaço, mas todos conseguem ali ter a sua hora pra ter a dinâmica com os outros e conseguir fluir bem nas cenas. Por isso que, por mais que eu ainda tenha um carinho muito grande pela Arlequina, e não posso negar isso... Fire. 3, 2. What are you guys doing? What? We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Ainda mais que meu filme favorito, por mais que eu já tenha dito isso, acho bem provável, que seja Aves de Rapina, aquelas coisas lá, ver os personagens interagindo nesse filme me deixou muito mais feliz, isso alimentou muito mais a minha relação com eles. Então acho muito dinâmico, de novo, repetindo a mesma palavra, então peço desculpas pelo tanto que eu tô repetindo essas coisas, mas me deixa muito surpreso por ver o quanto os personagens conseguem ganhar um espaço na gente. Eu sei, assim, vou ser muito sincero pra vocês, eu tenho um problema com nomes? Tenho. Então vou falar aqui pelos poderes dos personagens, então peço desculpa porque eu não lembro o nome de todos. Mas tanto o Capitão Boomerang, o que ficava brincando com o Boomerang, Rick Flag, Amanda Waller, a Arlequina, que já vieram dos outros filmes, me deixaram muito surpresos com os fatos que aconteceram com cada um. Então, o que aconteceu? Vou explicar agora. Assim, os novos personagens introduzidos nesse filme me deixaram surpresos de uma maneira muito positiva. A mulher que tinha, de certa forma, uma dominação pelos ratos e também o Nhan, não sei se é o nome do tubarão, mas também o pistoleiro, o atirador, todos eles me deixaram muito surpresos de alguma forma, porque, caraca, todos os personagens desse filme atuam muito bem. Tem sua personalidade, tem suas características, e a gente consegue muito bem lembrar de cada um, de certa forma, principalmente o pacificador também, que esse eu lembro o nome, que o jeito como os personagens vão se desenvolvendo e tem uns plot twists muito bem feitos na história de cada um deles, me deixa surpreso, porque antes no outro filme do Esquadrão, tem gente que morre nos 5 primeiros minutos de filme e a gente fica perdido. E por mais que nesse filme aconteça alguma coisa, os personagens que merecem mais atenção conseguem se desenvolver bem,
consegue ter uma história bem feita. E por isso que me deixa muito surpreso. Porque não é igual outro filme que tem gente que morre nos 5 primeiros minutos do filme e no final, tanto faz como tanto fez se tinha gente ali ou não. Nesse filme, todos eles conseguem ter a sua hora de alguma maneira. E por mais que a gente consiga dar atenção pra uns do que pra outros, porque a gente tem nossas preferências, a gente... Não estou falando aqui que a Arlequina foi a maior e melhor, não é nesse sentido. Mas como a gente consegue se estabelecer mais próximo de alguns, eu fiquei muito surpresa porque tem uns plot twists muito bem feitos nessa história. E o jeito como cada personagem é bem colocado nesse filme me deixou feliz. Tanto a Arlequina, quanto o atirador, quanto a mulher que tem um pouco o controle dos ratos, o tubarão lá, a Amanda Waller, todos eles me deixaram surpresos. Principalmente os personagens que tinham ligação no outro filme, que estavam no outro filme. Ver os sinais que aconteceu com alguns deles, e não digo finais de morrer, né? Porque obviamente eu não tô aqui pra dar muito spoiler, porque se fosse pra dar spoiler eu já teria falado lá no início. Mas como alguns tiveram destaques e como a história deles se desenvolveu pra o que aconteceu com eles, fiquei muito surpreso, gente. Eu assisti falando assim, mentira que aconteceu isso. Mentira que eu tinha certeza de que isso ia acontecer, aconteceu isso. Gente, juro, eu fiquei surpreso, muito surpreso com quão a DC teve audácia de dar certos fatos pra alguns personagens. Então, por isso que eu digo pra vocês, fiquei surpreso? Fiquei. Por isso que eu digo que o Esquadrão Suicida me deixou muito surpreso com os personagens. Não posso negar que tanto o Atirador, Rick Flag, a Dominadora de Ratos, que eu vou continuar chamando ela assim, e a Arlequina ganharam espaço muito grande pra mim, que na verdade quando eu estava assistindo o filme eu falei, ai, gosto muito dessa, gosto muito dessa. E quando eu terminei o filme eu tava gostando do Esquadrão inteiro. Então por isso que o filme me deixou muito surpreso nesse sentido, muito surpreso. A gente realmente se conecta aos personagens e a gente liga pra história deles. Não é qualquer personagem que a gente tá ali no meio e tanto faz como tanto fez. Todos os personagens ali têm um contexto, têm uma conexão e a gente de alguma forma vai se importar com eles e vai falar, não acredito. Então por isso que eu fiquei muito feliz nesse ponto com a DC. Parabéns, viu, meus queridos? Por último, mais ou menos importante, o vilão, a proposta e tudo que envolve do problema desse filme me deixou muito mais contente também, gente. Here's the deal. We fail the mission, you die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. Por mais que eu estava com um pouco de receio de como ia se desenvolver e como essa questão ia ser resolvida ao longo do filme, quando eu tava chegando nos últimos minutos finais do filme, eu fiquei assim, como eles vão resolver esse problema? E eu fiquei realmente encucado com essa questão. E eu digo pra vocês que parabéns, viu? Eles souberam resolver muito bem a questão. E por isso eu disse, a ameaça se proeminou em toda a questão, ficou todo momento ali ao longo do filme, e me deixou surpreso por isso. Por eles conseguirem resolver, pela forma como se resolveu, e o quanto as cenas conseguiram se ligar de muito bem. Porque foi aquilo que eu te disse no início do filme. Por mais que lá no início eles fazem algumas cenas de flashback, algumas coisas, não é só nos primeiros minutos do filme. Lá nos últimos tem alguns momentos que enquanto uma cena tá acontecendo, eles têm que situar a outra. Por isso que eu fiquei muito feliz com esse filme. Ele consegue ligar muito bem todos os pontos e o quão ele consegue fazer com que a gente tenha vontade de continuar assistindo. Teve só uma hora lá no meio que eu fiquei um pouco meio, encucado, porque eu não tava muito ligando pra, assim, não achei fraco. Mas como eu estava tão preocupado com a questão do final, essas coisas, quando eles estavam falando da questão política que tem no meio do filme, eu fiquei meio, nossa, tá, vamos ver o que vai acontecer depois. Mas isso só diminuiu um pouco a minha nota, não foi muita coisa, porque não é uma cena muito que me encucou, mas de qualquer maneira, faz parte. Uma coisa que eu tenho que também deixar avisada, a Aline Braga no filme... Belíssima, viu? A brasileira ali. Nossa, a hora quando ela apareceu eu fiquei surpreso, porque, olha... Querida, foi com tudo. Então, por isso que eu tenho a dizer. Tanto o desenvolvimento, quanto a história, quanto os personagens e as cenas de luta, também, puxando aqui a trilha sonora, todo o filme é muito bem feito, muito bem montado. Eu, no final das contas, acabei dando 4 estrelas e meia pro filme, não favoritei, mas eu achei que o filme ele tem muito potencial e ele é muito forte. Não forte de assistir, mas forte em questão do quão bom ele é. Então por isso que eu fiquei surpreso, fiquei, assim, muito feliz quando eu terminei de assistir o filme. Eu digo pra vocês também que valem a pena dar uma conferida, caso vocês tenham vontade de assistir. Esquadrão Suicida é uma nova repaginada, é um novo filme,
E é tudo que aquele filme lá de uns anos atrás sonhou em ser um dia. E muito melhor, diga-se por passagem. Então por isso que eu digo pra vocês, eu terminei o filme satisfeito, feliz, com vontade de assistir outro da DC, e entrou ali para os meus top 3 favoritos da DC com certeza. E por isso que me dá mais expectativa e mais esperança de como vai ser o futuro do cinema, do cinema e dos filmes da DC. Então por isso que Esquadrão Suicida eu gostei muito, me deixou muito orgulhoso, não só do filme, mas como as personagens se desenvolvem nele, e o quanto todo esse filme foi muito bem mais trabalhado do que o outro. Então, por isso que eu digo, vale a pena dar uma chance, vale a pena dar uma conferida e principalmente vale a pena dar uma olhada em toda essa questão que o filme se propõe a ser. Então, eu acho que eles entregaram um filme muito bem feito. Não digo só porque eu gostei, mas eu acho que é uma obra muito bem feita. Uma obra muito bem feita, não. Uma obra muito bem feita. Então, por isso que eu acho que vale a pena dar uma conferida. Pelo como as cenas de briga são bonitas. Eu digo-se por passagem, é muito bonita as cenas da Arlequina lutando. As cenas quando todos eles estão lutando em equipe é muito bem montado, é muito bem construído. E principalmente o quão a história consegue se desenrolar de uma forma tranquila e que faça a gente ter vontade de assistir mais. Então, sem enrolar muito, acho que essas são as minhas considerações finais sobre Esquadrão Suicida. Não quero deixar o vídeo mais longo do que ele já tá, mas é isso que eu queria dizer um pouco da trilha sonora, das cenas, do desenvolvimento e o como os personagens fizeram eu me ligar de alguma forma a eles. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, caso vocês tenham até gostado do vídeo, compartilha para os seus amigos, deixa o seu like, se inscreve, compartilha para os seus amigos para também terem uma opinião e caso vocês queiram assistir juntos. E é isso que eu tenho a dizer, tá bom, pessoas? Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Mais uma opinião compartilhada aqui no canal e espero que vocês tenham gostado dela. Eu sei que eu devia ter avisado no vídeo que não ia ter spoilers. Devia, mas não teve. Então é isso mesmo. Muito obrigada a todo mundo que viu até aqui. Eu vejo vocês em breve. Até mais, pessoas.